Existem várias histórias impressionantes de transformação física de jogadores, e nesse vídeo decidimos listar algumas das melhores. Mas antes, se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui do Futezoeiro, se inscreve no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Número 10. Alphonso Davies. Muitos dizem que ele é o Bip Bip do Canadá e pensam que ele já corria antes mesmo de andar. Podemos até dizer que Alphonso Davies não precisou de muito tempo para mostrar seu bom futebol. Em 2018, Davies jogava no Whitecaps de Vancouver e em 2019 foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique. E não foi o único upgrade que ele teve em sua carreira. Davies passou de um corpo muito magro para um corpo bem definido. Corpo destinado para que ele pudesse reinar em seu lado esquerdo. Durante as férias, Davies não estava exatamente se divertindo, mas ele ia regularmente ao treinamento para trabalhar, o que foi algo muito bom não somente para ele como profissional, mas também para os fãs do Bayern de Munique. Número 9. Marcus Rashford. Ele é membro do Império Britânico e durante a pandemia, Rashford fez de tudo o que podia para ajudar as pessoas mais desfavorecidas do Reino Unido. O jovem jogador se tornou um super-herói da comunidade, e quando olhamos como ele esculpiu seu corpo, podemos dizer que ele tem um físico de um super-herói. E em uma escala de Peter Crouch a Hulk, não podemos mentir, pois ele se aproxima mais do seu compatriota do que do grande Homem Verde. Mas no verão passado, esse jovem bastante magro decidiu mudar. Segundo os rumores, o atacante ganhou aproximadamente 5 kg de músculo antes do começo da temporada. Bem, quando vimos o seu físico antes de ganhar essa massa muscular, decidimos que com certeza ele teria que fazer parte dessa lista. Número 8. Michail Antonio. No West Ham, Michail Antonio está no ápice da sua carreira. O atacante jamaicano de 31 anos conseguiu enfim convencer que era bem mais do que um simples jogador reserva. É certo que Antonio nunca foi o cara mais magro da terra, mas depois que ele se juntou ao West Ham, ele ganhou muita massa muscular, sendo capaz de utilizar sua costa para incomodar os defensores. Ele evoluiu para se tornar realmente ameaçador no sentido do jogo, podendo distribuir as bolas aos seus companheiros. Por muito tempo prejudicado pelas lesões, ele conseguiu se transformar para fazer parte da elite. Hoje, é um dos jogadores mais velhos do elenco, mas também é o maior artilheiro da história do clube na Premier League. Antonio é um exemplo perfeito de um jogador determinado fisicamente e mentalmente. Número 7. Mohamed Salah. Há algum tempo atrás, foi registrado cerca de 2.000 divindades egípcias. Porém, recentemente seu número teve que ser revisto. O que a palavra Salah mostra nos últimos anos parece um desempenho divino, e além disso, ele conseguiu adaptar seu corpo ao seu status. Quando chega no Chelsea em 2014, Salah tinha o físico típico de um jogador de futebol, e depois de um período um pouco complicado em Londres, ninguém teria imaginado vê-lo hoje onde ele está. Só que ele tinha outra coisa em mente. Durante seus anos de empréstimos na Itália, o rei egípcio começou a transformar o seu corpo. Talvez seu corpo mude em função de seus desempenhos, mas não podemos realmente afirmar isso, já que com o tempo, suas estatísticas, seu corpo e o Liverpool nunca pararam de melhorar, a tal ponto que hoje ele se assemelha literalmente a uma estátua. Número 6. Sérgio Ramos. Se você é fã de futebol, você provavelmente já viu algum vídeo do Sérgio Ramos que se doa 200% nos treinamentos. Além disso, a conta do Instagram do ex-madrilenho parece mais com o de um treinador esportivo que de um jogador de futebol. Com quase 36 anos, Sérgio Ramos possui um corpo de um jovem de 25 anos. Quando ele passou seu exame médico no PSG, ele literalmente chocou o clube. No entanto, quando ele jogava no Sevilha, ele era bem diferente e chegou até mesmo a jogar como lateral direito, o que o obrigou a ser mais magro e mais ágil, e com o tempo ele acabou se tornando zagueiro central, e ele começou a ganhar músculo para finalmente se tornar a máquina que todos nós conhecemos. Número 5. Leon Goretzka. Esse é mais um exemplo que mostra que o Bayern de Munique é uma fábrica de super-homens. Em pouco tempo, Goretzka passou de um Goku normal para um modo Super Saiyajin azul. Em 2018, era um meio central muito promissor, foi sondado pelos maiores clubes europeus
e, sem surpresa, acabou no Bayern. Em apenas alguns meses, ele mudou completamente o seu corpo, passando de um corpo normal para o corpo de um robô. Então ele chocou não apenas os seus fãs, mas também chocou os seus companheiros de equipe. Número 4. Gareth Bale. Quando Bale troca Londres por Madrid, ele muda completamente. Na Inglaterra, era um lateral esquerdo. Porém, quando foi escalado como um meia esquerdo mais avançado, ele voou e deu a impressão de que o mundo estava em câmera lenta. Depois de alguns meses no Real Madrid, todo mundo só falava do seu ganho de massa e músculo. No fim da pré-temporada no Real, a única coisa que reconheceram no Bale foram as suas bochechas vermelhas, pois realmente o cara havia mudado. Número 3. Robert Lewandowski. Em 2006, o Legia Varsóvia o deixou ir embora, enquanto o treinador queria mantê-lo. Ele era muito magro, as pernas dele pareciam um pedaço de pau, e eu tinha medo que alguém as quebrasse. Sabendo como o Robert Lewandowski é hoje, isso até parece meio difícil de acreditar. No entanto, é verdade. Um dia, aquele que era chamado de o corpo não tinha corpo. Claro que ele tinha a técnica e o instinto de goleador e todo o resto, mas o seu físico realmente era bastante complicado. Graças ao Bayern de Munique, a sua mulher e a sua ética de trabalho, Lewandowski se tornou aquele que todos nós conhecemos hoje. Número 2. Cristiano Ronaldo. Bem, todo mundo sabe que para Cristiano Ronaldo, seu corpo é um verdadeiro templo. Quando se trata de seu corpo, ele faz atenção a todos os pequenos detalhes, e sua dedicação é uma resposta a todas as críticas que ele recebia quando criança. As pessoas lhe diziam que era uma pena ver tanto talento sendo desperdiçado por tal magreza. Então ele respondeu em uma entrevista: "Aos 11 anos eu tomei uma decisão. Eu sabia que eu tinha muito talento, mas eu decidi trabalhar mais duro do que qualquer um." Desde então, ele nunca mais olhou para trás. E antes de falarmos da posição número 1, estes também poderiam fazer parte dessa lista. Poderíamos falar de Romelu Lukaku, que foi realmente transformado depois de ir para a Inter de Milão. Assim como o Hulk, que foi o melhor jogador do Brasil em 2021 e campeão pelo Atlético Mineiro. Poderíamos ter escolhido também o Akifewa, o jogador que parece um monstro no quesito físico. Mas em vez disso decidimos escolher como número 1 Adama Traoré. Será que realmente precisamos explicar por que Adama Traoré é o nosso número 1? Bem, como você pode notar, quando ele estava no Barcelona, basicamente ele passou de magro, ou podemos dizer esqueleto, para uma verdadeira máquina. E sabe o que é mais interessante? É que Traoré não levanta peso. No meu treinamento eu não levanto peso. É difícil de acreditar, mas eu não levanto peso. É genético. Eu faço exercício, mas eu ganho massa muscular muito rápido. Não sabemos se é realmente genético ou se ele é meio louco nos treinamentos. Mas conta pra gente aí se você conhece outros jogadores com super transformação. E não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no Futezoeiro, se inscreve para ajudar o nosso trabalho. Valeu! Avant, tu vois que de la merde. Maintenant, au moins, tu fais un peu de rayon.